Olá, meu nome é Fernanda Machado Torres de Menezes, sou psicóloga clínica, terapeuta familiar sistêmica e terapeuta de EMDR. Sou pós-graduada em psicotrauma e psicoterapia sociodramático-construtivista com EMDR para casais, famílias e grupos e faço parte do programa de ajuda humanitária psicológica como psicóloga voluntária desde 2011. Hoje eu venho apresentar para vocês terapia familiar sistêmica, segredo familiar e EMDR com criança. O trabalho foi inscrito no eixo de competências do terapeuta familiar em múltiplos contextos humanos, no subeixo clínico. Esse trabalho deu origem a um capítulo do livro Viver em Alto Risco Social, Terapia Familiar e EMDR, organizado pela doutora Ana Maria Fonseca Zampieri, a doutora Lucila Pimentel e o Dr. Paulo Zampieri, e ele foi publicado em 2018. A partir dos referenciais teóricos da terapia familiar sistêmica e da terapia infantil com EMDR, o objetivo desse trabalho foi compreender a contribuição da revelação indireta de um segredo familiar para o desenvolvimento de uma criança de 7 anos, parte de uma família de alto risco social que enfrentou uma catástrofe natural em 2006 e também enfrentava múltiplas crises, entre elas o pré-divórcio conjugal. Os principais conceitos utilizados nesse trabalho foram segredos familiares, os efeitos dos segredos nos relacionamentos e o segredo de adoção, a partir dos autores Inder Black, 2002, Keslow, 2012, Hartman, 2002. Divórcio, os efeitos dos conflitos conjugais, principalmente na fase de pré-divórcio para o desenvolvimento das crianças, com os autores Oliver, 2009, Keslow e Schwartz, 1995. A teoria da complexidade e a integração teórica para a compreensão da multidimensionalidade das questões enfrentadas pela família, de Mohan, 2007 e 2011. A terapia familiar sistêmica para a compreensão do sistema familiar e das relações em famílias de alto risco social, com os autores Minuchin e colaboradores, 2011, Minuchin, 2003 e Keslow, 2012. E a terapia EMDR, que é um tratamento para memórias perturbadoras entendidas como base das patologias e problemas psicossociais. E a aplicação dessa abordagem com crianças por meio de um protocolo chamado Tratamento Grupal Integrativo com EMDR, com os autores Shapiro, 2001 e 2012, Schellenberger, 2012, Adler Tapia e Tapia, 2008, Greenwald, 1993 e Artigas e Colaboradores, 2010. Apresentação do caso. Então, Vitória era uma criança de 7 anos, a princípio filha primogênita de uma família composta por Mariano, de 35 anos, Andressa, de 29 anos, Isabelle, de 5 e Luísa, de 3. Essa família foi uma das famílias atendidas pelo Instituto Dyer, que ofereceu assistência material e apoio em outras áreas, após terem perdido todos os bens em 2006, em uma inundação do córrego à beira do qual moravam, na Grande São Paulo. Nessa época, Vitória era recém-nascida. Todos os membros da família receberam atendimento psicoterapêutico da equipe de pós-graduação da FZ e PUC de Goiânia, em parceria com o Instituto Dyer. Foram realizadas no total 11 sessões terapêuticas, que se realizaram de forma mensal entre maio de 2013 e abril de 2014. No espaço físico do Instituto Dyer, os procedimentos clínicos aconteceram em 2 momentos. No primeiro, havia as sessões de terapia familiar sistêmica e as sessões de terapia individual com EMDR, com cada um dos membros da família. E, no segundo momento, haviam supervisões de caso com a equipe após cada sessão de psicoterapia. A família concordou em participar da pesquisa e assinou o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, contexto familiar. A queixa principal dessa família eram os problemas conjugais. Andressa, a mãe, ela se sentia sobrecarregada com os cuidados com as filhas e se queixava de não se sentir compreendida pelo marido. Já Mariano, o pai, contribuía como provedor da família, mas estava distante do papel de pai e esposo, ocupando uma posição periférica dentro do sistema familiar. Vitória e as irmãs apresentavam agitação corporal e emocional. Os conflitos conjugais se intensificaram ao longo do processo terapêutico, de maneira que foi trabalhada a possibilidade de separação conjugal com Mariano. A família estava em pré-divórcio, período que gera bastante estresse na vida dos filhos e acarreta problemas de comportamento e desenvolvimento. Durante o processo psicoterapêutico individual da Andressa, foi identificada a hipótese diagnóstica de um transtorno dissociativo. Foi oferecido atendimento psiquiátrico pela FIZ, mas ela não aceitou. E esse dado coloca a Andressa como possível protagonista dos conflitos familiares. Ela passou a se distanciar do papel de cuidadora que ocupava na família, deixando de lado os cuidados que anteriormente tinha com as filhas. Parou de comparecer às sessões de psicoterapia no Instituto Dyer a partir do 7º encontro, e o esposo revelou que, desde então, ela passou a encontrar um irmão, usuário de drogas e envolvido com tráfico, e que muitas vezes levava as filhas para esses encontros, colocando-as em situação de risco. Já Mariano, em seu processo psicoterapêutico, se empenhou em retomar o papel familiar de pai e esposo, passou a assumir responsabilidades no cuidado com as filhas e se aproximar mais delas. Foi nesse contexto, no 8º encontro, em que ele revelou de forma indireta à equipe o segredo da família. O genograma de Vitória apresenta um segredo de adoção.
A família de Andressa era uma família que apresentava diversas disfunções e também era de alto risco social. Haviam quadros psiquiátricos, como o alcoolismo e o transtorno dissociativo que ela possivelmente apresentava, e os irmãos eram envolvidos com drogas e o tráfico. Um deles, inclusive, estava preso. Já a família do Mariano era uma família onde a gente pode observar repetições de padrão entre a família de origem e a família nuclear. Os principais padrões repetidos eram os conflitos conjugais entre os pais da família, e ele e a esposa, e a adoção. Ele teve um sobrinho que foi adotado e aposentado por doença, também alcoolista. Na 8ª sessão, ele revela para a equipe um segredo sobre a origem de Vitória. E, na verdade, ele conta que a Vitória era filha de uma pessoa desconhecida que estava presa e também tinha envolvimento com drogas e tráfico. E quando ele casou com a Andressa, ele resolveu assumir a paternidade da Vitória, junto com as 2 filhas que são biológicas, filhas biológicas dele. A revelação do segredo familiar aconteceu de maneira indireta. Foi esclarecida apenas à equipe em particular e não foi comunicada à paciente. A equipe recomendou que o pai revelasse o segredo à Vitória no momento de maior harmonia conjugal e parental. Junto a isso, Mariano descobriu infidelidades amorosas e sexuais de Andressa. Nessa altura do processo, começou a ser trabalhada a possibilidade de separação e Mariano assumiria os cuidados de todas as filhas. Pelas palavras dele, não existe diferença, nunca separaria as crianças. Nesse contexto familiar, Vitória apresentava, na relação com os familiares e a terapeuta, um comportamento tímido, falando pouco, sorrindo, olhando para baixo quando uma pergunta lhe era dirigida, de forma que a maioria das perguntas era respondida por sua irmã, Isabelle. Essa postura possibilitou a hipótese de que ela tinha dificuldade de se expressar. Quanto à equipe, identificamos 2 contribuições para os sintomas de Vitória. O primeiro é o incidente da perda dos bens na enchente. Naquela época, a Vitória era recém-nascida, sua mãe começou a apresentar o quadro psiquiátrico mencionado após esse incidente, e seu pai ocupava uma posição distanciada na família em razão dos conflitos conjugais. Vitória pode não ter tido o apoio necessário para enfrentar os sentimentos que esses eventos causaram. E o segredo familiar pode também ter contribuído para o distanciamento das relações familiares e para o desenvolvimento desses sintomas. Cabe ressaltar que não ficou claro o quanto Vitória sabia da sua origem familiar. Suas possíveis dúvidas podem estar relacionadas a sentimentos de confusão e ansiedade que podem ter refletido em seu comportamento e na maneira distanciada de se relacionar. As sessões individuais com a EMDR de Vitória. A terapia EMDR é realizada em 8 etapas. A primeira etapa, história clínica, refere-se aos dados apresentados até esse momento. A fase 2, de preparação, refere-se aos ensinamentos de estratégia de enfrentamento. Ela aprendeu O Lugar Seguro, de Shapiro, 2001, e O Abraço de Borboleta, Artigas e Harreiro, em 2008. As etapas 3, 4, 5, 6 e 7, de avaliação, dessensibilização, instalação da crença positiva, checagem corporal e fechamento, foram realizados a partir do Protocolo de Tratamento Grupal Integrativo com MDR, de Artigas e Colaboradores 2010. E a fase 8 de reavaliação foi feita a partir das supervisões de equipe e observações da terapia de família. Aqui, nesse trabalho, serão apresentados apenas os protocolos mais importantes relacionados aos temas desse artigo. O primeiro protocolo aconteceu na 4ª sessão, com o tema O Momento Mais Difícil ou Triste da Sua Vida. Isabelle desenhou, no quadrante A, Eu e o bicho, ele não está fazendo nada, está parado. Ela apresentou, numa escala de 0 a 10, onde 0 não há perturbação e 10 é o máximo de perturbação possível, um nível 6 de perturbação, e a emoção tristeza. Após uma série de estimulação bilateral, ela desenhou no quadrante B, O Dia Mais Feliz, Eu e a Isabelle, Meu Pai e Meu Tio, nível 0 de perturbação e emoção feliz. Após uma série de estimulação bilateral, ela desenhou no quadrante C A Nuvem da Casa, com nível 7 de perturbação e emoção ansiedade. Após mais uma série de estimulação, ela desenhou um castelo, com nível 0 de perturbação e emoção feliz. De acordo com ela, o desenho mais perturbador é o do quadrante C. Neste momento, ela apresentou nível de perturbação 6 e emoção tristeza. Fizemos mais uma série de estimulação e seguimos para a etapa seguinte, de visão de futuro, onde ela desenhou água, peixe, sereia e a menina, nível 0 de perturbação, emoção feliz. No final da atividade, ela estava com checagem corporal bem e o fechamento foi realizado com o exercício do lugar seguro. O segundo protocolo selecionado foi realizado na 6ª sessão, relação de seus pais. No quadrante A, ela desenhou papai e mamãe felizes, com nível 0 de perturbação e emoção feliz. Após uma série de estimulação bilateral, ela desenhou no quadrante B, minhas irmãs e eu tristes, com nível 6 de perturbação e emoção tristeza. Mais uma série de estimulação bilateral, e ela desenhou no quadrante C, eu e Isabelle chorando quando éramos pequenos,
Nível 6 de perturbação, emoção tristeza. Após mais uma série de estimulação bilateral, no quadrante D, ela desenhou um homem e uma mulher fazendo lição. Nível 0 de perturbação, emoção feliz. Ela selecionou o desenho do quadrante B como mais perturbador, com nível de perturbação 6 e emoção tristeza. Após uma série de estimulação bilateral, seguimos para a próxima etapa, de visão de futuro. Ela não quis fazer esse desenho porque estava muito cansada, porém nós fizemos a checagem corporal, que ela relatou não estar com perturbação, e finalizamos com lugar seguro. O outro protocolo selecionado para apresentar foi realizado na 9ª sessão, com o tema o pior momento desde a última vez que viu a terapeuta. No quadrante A, ela desenhou eu triste, com nível de perturbação 6 e emoção tristeza. Após uma série de estimulação bilateral, no quadrante B, ela desenhou a casa da mãe, nível 6 de perturbação e emoção tristeza. Após mais uma série de estimulação bilateral, ela desenhou no quadrante C círculos, nível 7 de perturbação e emoção ansiedade. Mais uma série de estimulação bilateral, e ela apresentou no quadrante D uma casa e flores ao lado, nível de perturbação 0 e emoção feliz. O desenho mais perturbador selecionado por ela foi no quadrante A, e ela relatou nível de perturbação 6 e emoção tristeza. Foi feita uma nova série de estimulação bilateral. E partimos para a visão de futuro, onde ela desenhou um castelo, meu pai e minha mãe. Nível de perturbação 0, emoção tristeza. Ela finalizou com checagem corporal bem e fechamento com lugar seguro. O último protocolo selecionado para apresentar aqui foi o da 10ª sessão, o pior momento desde a última vez que viu a terapeuta. No primeiro quadrante, ela desenhou minha mãe triste em casa trabalhando, nível de perturbação 6, emoção tristeza. Pós-estimulação bilateral, no quadrante B, ela desenhou a Luísa triste sem querer brincar na escolinha, nível de perturbação 6, emoção tristeza. Após nova série de estimulação bilateral, no quadrante C, ela desenhou uma borboleta e a Isabelle brava sem querer brincar. Nível de perturbação 6, emoção tristeza. Mais uma série de estimulação bilateral. Nesse desenho que está um pouquinho apagado na imagem, a irmã Luísa em casa também não queria brincar. Nível de perturbação 6 e emoção tristeza. O desenho que ela selecionou como mais perturbador era o do quadrante A, e nesse momento ela relatou não sentir mais nenhuma perturbação. E relatou emoção felicidade. Fizemos estimulação bilateral, partimos para a visão de futuro. Eu e a casa triste. Nível de perturbação 6, emoção tristeza. Com mais estimulação bilateral, ela relatou checagem corporal bem e fechamos com lugar seguro. Nas sessões individuais com MDR, foi possível observar, por meio dos protocolos aplicados, que o tema dos conflitos conjugais dos pais de Vitória prevaleceu em relação às outras crises familiares enfrentadas, talvez porque foi a principal demanda da família nas sessões terapêuticas realizadas. Sobre a melhora dos sintomas de Vitória. Em relação ao segredo de adoção, havia um prognóstico positivo para o desenvolvimento de Vitória. Mariano esteve com ela desde que ela estava no ventre de sua mãe, e a hipótese é de que o reprocessamento desse segredo por parte de Mariano diminuiu sua ansiedade, podendo ressignificar seu papel na família, proporcionando então mais segurança à Vitória e diminuindo sua ansiedade. O fato de Mariano ter tido em sua família de origem uma história de adoção pode ter contribuído para o desenvolvimento do sentimento de paternidade por Vitória, bem como a construção de um ambiente cuidador, com proteção e segurança, amortece o impacto do período pré-divórcio na vida das crianças. A relação terapêutica também teve um impacto positivo na melhora dos sintomas de Vitória. Vitória demonstrava carinho ao presentear a terapeuta com desenhos, e se criou um vínculo terapêutico afetivo e seguro, que possibilitou o desenvolvimento da paciente ao longo dos encontros realizados. Observou-se que Vitória também começou a se sentir mais à vontade durante as sessões familiares e individuais, passando a responder algumas perguntas direcionadas a ela. Considerações finais. A revelação indireta do segredo da origem familiar de Vitória teve principal influência no desenvolvimento percebido na paciente ao longo das sessões terapêuticas. A integração entre a terapia individual com o EMDR e a terapia familiar sistêmica possibilitou a inter-relação recursiva das dimensões intrapsíquicas e interpsíquicas com o desenvolvimento de forças internas de empoderamento para lidar com as adversidades e promover o desenvolvimento. A vinculação psicoterapêutica contribui nesse processo, pois favorece a cometabolização pela relação entre o paciente e a terapeuta e possibilita a ressignificação das situações de conflito, articulando a memória do acontecimento e os sentimentos relacionados a ele. Em um contexto psicoterapêutico, a revelação de um segredo é apenas o início do trabalho do terapeuta, pois a partir daí, tudo o que envolve a manutenção do segredo passa a ser foco do tratamento. Além disso, em relação ao caso da família de Vitória, é importante mencionar que ainda existem demandas a serem avaliadas e trabalhadas. Outra possibilidade de trabalho futuro com essa família poderia ser mostrar para esse pai a importância da revelação desse segredo dentro do subsistema fraterno. Seguem as referências bibliográficas. Muito obrigada.